Nós somos um ser, nós somos especialista em algo. Independentemente do querer ou do não querer, nós somos especialistas em algo. Nós somos alguma coisa. Olá pessoal, eu sou Bruno, esse é o canal Desenvolvendo, Multiplicando, Exponencializando Valores. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema bem interessante, onde nós somos sempre algo, não tem como não ser. Ainda que você não seja ativo, mas na sua passividade, você vai acabar sendo algo. Porque tudo na vida acontece em 3 processos, que é o processo de estruturação, de funcionamento e de sistema. Então tudo é estrutura, funcionamento, sistema. Em tudo na vida, não tem para onde correr. Tudo acontece assim, uma estrutura, a estrutura é a forma pela qual algo ou alguém é organizado, é a estrutura que dá forma a algo, e aí você começa, algo é caracterizado por conta dessa forma, dessa estrutura, e a estrutura também ela dá possibilidade para o funcionamento. E o funcionamento na consistência gera-se um sistema. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um carro. Um carro, para que você comece a visualizar um carro, a gente percebe que vai ter 4 rodas, uma marcha, um volante, vai ter uma carcaça, né, do carro. Então, as estruturas, os elementos começam a aparecer, se juntar, e na composição você enxerga um carro. Essa é a estrutura. E quando tem uma estrutura, isso dá margem para quê? Para o funcionamento. Então, se o carro está estruturado ali, 4 rodas, o volante, o pneu, o volante, os pedais, a marcha, o motor, caracteriza-se um carro, então isso dá possibilidade para o funcionamento. E o carro funcionando, ele se torna um carro completo, porque ele tem a estrutura, ele funciona, então ele atinge o seu objetivo, que é a locomoção, que é a pessoa dirigir, se locomover. Então você vê ali um carro, porque houve o processo de estrutura, funcionamento e sistema. Por outro exemplo, um restaurante. Um restaurante, qual é a estrutura de um restaurante? Um restaurante possui uma estrutura, que são as mesas, cadeiras, são os funcionários, o garçom, o cozinheiro, os clientes, a máquina de cartão para pagamento, o caixa, o letreiro, os pratos, a comida. Tudo isso é a estrutura que compõe um restaurante. Então, tudo isso dá possibilidade para quê? Para o funcionamento do restaurante. E o funcionamento aliado com a estrutura dá margem ao restaurante. Então, a pessoa identifica aquilo como restaurante e o restaurante ele acaba por cumprir o seu objetivo, que é ter o lucro com a venda, satisfazendo os clientes comendo, o dono e os funcionários recebendo dinheiro. Cria-se um sistema. Então a pessoa vê um restaurante. Estrutura, funcionamento e sistema. Outro exemplo, o ser humano. O ser humano, ele possui a estrutura, que é o corpo. Aí você vê o esqueleto, a estrutura esquelética. Aí você vê os músculos, aí você vê os órgãos. E aí o conjunto disso faz com que o ser humano seja estruturado e ele passe a funcionar. Então o sangue circula, o coração bate, as pessoas, o ser humano caminha. Então se verifica um ser humano na estrutura, no funcionamento, e o sistema é o ser. O ser humano ele funciona. Então eu dei esses exemplos para chegar justamente aonde eu queria chegar em relação ao vídeo. Todos nós passamos por esse processo de estrutura, funcionamento e sistema. Então a pessoa que é preguiçosa ou a pessoa que é rica, ela passa pelo mesmo processo de estrutura, funcionamento e sistema. Então tudo que nós somos na vida, tudo que nós queremos ser, a gente pode ser. E tudo que a gente é fruto desse processo de estrutura, funcionamento e sistema. Então,
querendo ser uma pessoa ativa ou não querendo ser uma pessoa ativa, sendo uma pessoa passiva, a gente se torna algo. A gente se torna um especialista em alguma coisa. A gente acaba sendo especialista. Então, por exemplo, um preguiçoso, ele tem a sua especialidade na preguiça. Uma pessoa rica, próspera, ele tem a sua especialidade na prosperidade, no crescimento, na multiplicação, na exponencialização. Então, eu vou dar um exemplo de estrutura, funcionamento e sistema de uma pessoa preguiçosa. A pessoa preguiçosa, ela que é preguiçosa, ela se estruturou assim. Então, ela se estruturou de uma forma em que ela assiste televisão, ou ela deita, ela dorme muito. Ela está sempre deitada, ela está sempre assistindo algo, ela é sempre coadjuvante. E ela funciona desse jeito. Ela assiste coisas que amedrontam ela. Então é uma pessoa tímida, medrosa, uma pessoa que pratica poucos exercícios. Então, automaticamente, o cérebro ele vai entendendo isso e a pessoa vai se estruturando e reestruturando nesse sistema, que é de ser preguiçoso. Então, vira uma bola de neve. A pessoa ela se torna cada vez mais preguiçosa. Então, como ela fica muito tempo deitada, assistindo, ela é uma pessoa que, se você for consultar, ela vai dizer, não faz isso, que isso não vai dar certo. Por quê? Porque ela é assim. Então, se ela não se exercita, se ela fica muito tempo sem fazer exercícios, ela começa a engordar, ela não exerce, a sua musculatura fica fraca. Então, a pessoa ela é identificada como uma pessoa preguiçosa. Ela se torna isso. Então, ainda que ela não queira, ela se torna isso. Porque a passividade tornou a pessoa desse jeito. E de outro lado, uma pessoa que está sempre em atividade, uma pessoa que pratica esportes, uma pessoa que procura estar sempre estudando, procura estar sempre adquirindo conhecimento, procura se conectar, desenvolve valores, é uma pessoa que é rica, que é próspera. Então ela se estrutura assim. Ela colocou na mente dela, programou a mente dela para quê? Para modelar pessoas do sucesso. Então ela assiste pessoas que têm sucesso. Então ela cuida do corpo. Então ela pratica exercícios. Então ela está sempre em atividade. E assim ela criou essa estrutura, funciona assim. E automaticamente, na constância, ela se torna uma pessoa rica e próspera. Então, o recado desse vídeo é justamente mostrar que tudo que nós queremos ser, nós podemos ser. Basta entrar nesse processo, que é de estrutura, funcionamento e sistema. Qualquer coisa que você quiser ser na sua vida, você pode se tornar. Agora, existem questões que demandam tempo. O processo de estrutura e estruturação, para gerar um funcionamento, para acarretar num sistema, ele demanda tempo. Ele demanda o que você quer ser. Agora, você pode ser o que você quiser. Não é a questão do querer, é a questão do fazer. Eu manifesto aquilo que eu sou a partir desse processo. Então, a pessoa que quer ser rica, a pessoa que quer ser próspera, e prosperidade e riqueza é a mesma coisa, porque prosperidade é crescimento, e o crescimento ele é expansivo, multiplicativo ou exponencial. Então a pessoa entrou nesse processo, se estruturou para isso, funcionou, ela se torna aquilo que ela quiser. Isso é fato. Então, no final das contas, todas as pessoas elas serão algo. Se não for de forma ativa, vai ser de forma passiva. E assim ela vai ser identificada como aquilo que ela se programou para ser.